E aprendiz, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula sobre metodologias de anotações. Nessa aula a gente vai falar sobre o método Cornell, que é um método que talvez você já tenha ouvido falar, tem bastante coisa sobre esse formato de anotação na internet, mas o que eu queria te passar aqui é uma visão minha desse método. Acho que de todos os métodos de estudo que eu vou te apresentar, esse aqui é o que eu menos gosto, é o que eu menos utilizo, é o que eu mais torço o nariz para ele, mas vou te explicar por quê e vou te dizer o que tira esse de bom dessa metodologia, desse formato. Para começar, deixa eu te mostrar o que é o tal do método Cornell. Né? Se você olha para cá, você está vendo que ele tem ali temos uma folha aqui que tem um layout específico. Então, deixa eu te mostrar primeiro qual é a ideia do método Cornell. Quando a gente fala desse método, vamos botar aqui, método Cornell, ele é um método de anotação, de criação de resumos que segue um layout, né? Ele já tem um design pré-definido. E esse design ele tem algumas partes, né? O método Cornell ele envolve basicamente o quê? Ele envolve você criar estruturas e pedaços de texto, né? Você separar e destinar pedaços do seu papel para escrever alguma coisa específica. Então ele funciona assim. Você costuma ter ali um topo, que pode ser por inteiro uma parte. Você tem ali uma espécie de rodapé, né, que é o final da página, que você deixa reservado para uma coisa. Você vai deixar um cantinho aqui da parte esquerda da sua folha também reservado, certo? E o resto você usa para escrever. Então, o que é esse design? Esse layout que você tem aqui, nesse topo, ele vai servir para você fazer a tua identificação, né? Ou seja, vamos dar uma olhada nesse aqui que está pronto. Eu fiz ali um resumo, né, em método Cornell sobre evolução das espécies, sobre lamarckismo e darwinismo. E aí o que tem aqui em cima? Aqui é o topo. E aí o que tem ali? Ali tem a identificação, dizendo qual é o tema, qual é o subtema, dizendo qual é a disciplina, a data que foi produzido e a fonte desse texto. Né? Então ele deixou ali em cima toda a parte de identificação do conteúdo. E aí quando você começa a estudar o conteúdo, seja por leitura, seja por aula, enfim, você vai ter todo esse pedaço aqui, né, do cantinho direito, né, a maior parte, o maior bloco. Aqui é onde você vai fazer o seu resumo em si. E esse resumo pode ser o quê? Pode ser um resumo de tópicos. Esse resumo pode ser uma síntese em duas colunas, mas pelo espaço reduzido você pode fazer ele também em síntese em uma coluna. Você pode fazer ali tabela, mapa mental, qualquer coisa. O fato é, aqui é onde você vai desenvolver o conteúdo estudado, certinho? Então, lá em cima você identificou e aqui nesse cantinho você desenvolveu o conteúdo. Até aí nada demais. Qual é a grande coisa aqui? A grande coisa é que aqui nesse cantinho menor, que fica do ladinho esquerdo, você vai ter o quê? Você vai ter uma região para colocar ali os teus insights, né? Ou seja, as tuas ideias, as tuas dúvidas, perguntas, as coisas que estão passando pela sua cabeça. Né? Aqui, no resumo, você está trabalhando, claro, suas palavras, suas conclusões, suas percepções do conteúdo. Mas aqui nesse cantinho você vai deixar um algo a mais. Né? Às vezes um link que você fez com outro conteúdo, de repente uma dúvida que surgiu, de repente uma coisa que o professor falou, mas que foge um pouco do assunto, mas que te ajuda a pensar sobre. Enfim, são coisas que te ajudam a compreender o que está escrito no resumo. São coisas que te levam além do que está escrito no resumo, porque você vai deixar dúvidas, perguntas, alguma coisa de repente para aprofundar, um recado para você mesmo, entende? Então, nesse caso aqui, fazendo um resumo sobre a evolução das espécies, né? Dúvidas que supostamente surgiram lá. Sobrevivência do mais forte, verdade isso? O homem veio do macaco? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Se a evolução é uma teoria, ela tem validade científica? Como a evolução explica a origem da vida? E aqui eu botei uma dica, né, que supostamente o professor falou para me ajudar a entender a ideia, né, por trás da evolução. Tá? Então, são alguns insights. E
no método Cornell, né, você tem um espaço específico para isso. E no final, aqui embaixo, você deixa separado um espaço para fazer uma síntese daquilo que você escreveu ali em cima no resumo. Ou seja, o teu resumo aqui em cima, ele já é uma síntese. E aqui embaixo você vai fazer a síntese da síntese, ou seja, você vai fazer um super resumo, certo? Você vai fazer um troço bem compactado, né? Por exemplo, aqui, falei sobre evolução, então aqui, em poucas linhas, o que eu quis dizer com tudo aquilo que eu escrevi, né? Eu quis dizer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Então isso aqui é o quê? Uma espécie de super síntese, né? Eu simplifiquei a evolução em quê? Em mudanças que levam a adaptações, é isso. E o darwinismo ele é resumido em quê? O darwinismo é um processo de evolução passiva que tem a ver com luta pela sobrevivência que leva à seleção natural. Super resumo de darwinismo é isso, certo? E esse é o método Cornell. Qual que é a grande coisa aqui? Né? A grande coisa do método Cornell são os acessórios. Né? No caso, isso aqui. Os insights, síntese e a identificação. Né? Por que eu digo que essa é a grande coisa? Porque a grande contribuição do método é fazer você lembrar que o seu resumo, que o seu material de estudo precisa de identidade, você precisa se organizar, né? Então ele te ajuda a lembrar que você tem que se organizar. Os insights, né? Aqui são as suas ideias, é você pensando sobre o assunto. Então, qual é a grande coisa do método Cornell nesse ponto? O método Cornell lembra você que você tem que pensar. Você não tem apenas que ser um estudante Xerox que só copia o que você está lendo, você só transcreve o que você está ouvindo. Você tem que pensar sobre o que você está estudando. Né? E esse cantinho serve para isso, para você lembrar que você tem que pensar sobre o que você está estudando. E a síntese? A síntese é um desafio, né? Você conseguir botar em pouco espaço o geralzão do que você acabou de escrever e que você de fato já sintetizou. Então, a síntese da síntese, né, ela faz você também o quê? Faz você pensar de forma muito sintética e minimalista sobre aquele assunto, o que te obriga a aprender. Lembra? O que te faz pensar te obriga a aprender. Então, a ideia aqui qual é? É que utilizando o método Cornell, você tem um método que te lembra de fazer as coisas que você tem que fazer num resumo, que é pensar sobre o que você está estudando e trabalhar o seu poder de síntese, né? Além de lidar com a organização. O espaço do resumo em si tem nada demais. E esse é o método. Né? Por que eu falei que eu não gosto muito dele? Porque, assim, da minha prática, eu já faço isso. Eu não acho que você precise de um método específico, com um design específico, com um design que te restringe, que te limita um pouquinho, para você lembrar dessas coisas. Né? Embora quando você esteja começando essa caminhada, né, de estudar do jeito certo, talvez você precise de um método que te lembre das coisas. Né? Mas existem outras metodologias que você pode aplicar para fazer uso disso. Né? Por exemplo, dentro do meu jeito de estudar, isso falando do meu jeito. Né? Quando eu tenho uns insights, o que eu faço? Esses insights eles viram anotações de caixa de texto, que é uma técnica que você vai ver, ou eles viram um desenho, né, que eu boto ali em algum lugar na própria anotação. Né? Então, esses insights eu faço isso e uso também às vezes como um depósito também para guardar essas coisas, um grupinho de WhatsApp onde só eu fico lá dentro. Né? Um grupo de WhatsApp que eu uso para escrever para mim mesmo, né? De insights, coisas que eu tive. E o poder de síntese, eu também já trabalho bem isso e também trabalho isso com post-it. Então, muitas vezes, eu já faço lá uma super síntese do que eu acabei de estudar, grudando um post-it no meu material. Então, eu prefiro fazer assim para ter mais liberdade, né? Para não precisar usar uma estrutura pré-definida de design. Né? Porque o que eu sinto de ruim? Né? Eu acho que eu perco espaço de página aqui, eu perco um pouco de espaço de página aqui, às vezes eu perco um pouco de espaço de página aqui, e são coisas que eu preferia fazer de outro jeito, em outros formatos. Mas aí vai de você também, né? Vai de você experimentar, vai de você utilizar o método para tentar
buscar talvez o seu melhor formato. No meu formato, eu tenho outras opções para fazer tudo isso, certo? Então é só por isso que eu falei que é o método que eu menos uso, porque eu não gosto dele ter um layout, né, um design pré-definido. É só por isso, tá? Não quer dizer que ele não funcione. Ele funciona, na verdade, muito bem, justamente porque ele faz isso, né? Ele te obriga a pensar, te obriga a organizar e te obriga a sintetizar, tá bom? Então, esse formato de método Cornell aqui, eu deixei para você, tá? Você consegue baixar o PDF para verificar. E a gente vai fazer uma atividade na sequência para você ter a experiência de trabalhar esse design, tá bom? Então, te vejo na aula de tarefa.